Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana, sou aluna da licenciatura em Química do IF Sertão. Faço parte desse projeto de extensão como voluntária do Clube de Astronomia Sertão Scorpios e também do Núcleo de Astronomia e Cosmologia do IF Sertão. Manuel, você quer se apresentar? Boa tarde, meu nome é Emanuel, eu faço parte também como voluntário do Clube de Astronomia e também de outros projetos que tem no IFE, e é isso, eu sou da licenciatura em Química, já dou aula, assim, e espero ajudar vocês aí nessa jornada aí em relação à OBA. A nossa aula fala sobre estrelas, galáxias e planetas, mais especificamente em estrelas. Então, como surgiu galáxias, estrelas e planetas no nosso universo? Bom, a teoria mais aceitável hoje em dia é a teoria do Big Bang, que existia algo denso e quente, e onde houve uma explosão, né? Não é bem uma explosão, hoje a gente fala expansão. E nessa expansão foi originando vários cósmicos, né? Como eu posso falar. E a partir disso originou as estrelas, planetas e também galáxias. De acordo com a nossa teoria do Big Bang, né? Foi juntando um acúmulo de poeira, gases celestiais, ou gases celestes, perdão. E com esse acúmulo de poeira e gases, né? Foi originando estrelas. E a partir daí, né? As estrelas, elas passam por um processo, e nesse processo de vida e morte das estrelas, vai surgindo mais poeira, que é chamada de poeira estelar, e através dessa poeira, né, o universo ele vai se expandindo mais e mais, e a partir desse acúmulo de matéria, né, vai também originando mais planetas e mais estrelas. Aqui eu coloquei como demonstração a constelação de Órion. Dentro dessa constelação tem a nebulosa de Órion. A nebulosa, ela é conhecida também como nuvem molecular, também vocês podem conhecer por esse nome, e nela é basicamente um berço estelar. Então, tipo, a partir daí, desse berço estelar, vai se originando vários corpos celestes no nosso universo. Aqui temos a nossa Via Láctea e o nosso querido lar, né, a Terra, como demonstração. Bom, aí, como é a composição química das estrelas, né? No geral, elas são compostas por 90% de hidrogênio e aproximadamente 10% de hélio. Os outros elementos que a gente tem, né, nela são chamados de metais. Então, até para quem é da química, como eu e Giovana, a gente acha estranho, porque a gente classifica os elementos em não metais, metais semimetais, e aqui não, na astronomia, o que não é hidrogênio e hélio é chamado de metal. Então, e aí ele só contribui com 1% a 2% da composição. Essa, já, em geral, né, a composição química das estrelas. Pode passar, Giovana. Então, de onde é que surgem esses elementos, né? Você tem os 3 nucleossínteses. A nucleossíntese primordial, que vem aí desse Big Bang, então ele vai dar origem a alguns elementos mais leves, e depois você tem a nucleossíntese estelar, que é onde você vai ficar fabricando a maioria dos elementos que a gente conhece, e ainda tem a interestelar,
que é ali já outro tipo de nucleossíntese. A gente vai focar aqui na nucleossíntese estelar, que é o que a gente está trabalhando nessa temática, que é estrelas. Então, a energia das estrelas, né, elas vêm de reações termonucleares. Então, a energia que a gente está recebendo aqui do Sol são vindas de reações nucleares. E a gente tem uma subdivisão dessas nucleossíntese estelar, que a gente chama de quiescente e explosiva. As quiescentes são as reações nucleares que vão ocorrendo durante a vida da estrela. Já explosivas, ela ali no finalzinho dela. Então, e geralmente vai ocorrer em estrelas que têm uma massa bem maior do que a do Sol. Aí, pode passar. Então, aqui é a nucleossíntese quiescente. O processo mais simples da nucleossíntese quiescente é a queima de hidrogênio. Então, a gente vai juntando ali os prótons, né, do hidrogênio, vai juntando, e você vai formando o hélio, formando o elemento hélio. Essa é a primeira e a mais simples que a gente tem ali em relação a essas reações nucleares que vão ocorrendo dentro da estrela. A próxima, que também é um ciclo CNO, ela já ocorre em estrelas que têm uma massa maior do que ali, 2 vezes mais, né? A temperatura dela é maior, então tem uma massa maior, a temperatura dela também é maior, que possibilita ela formar elementos mais pesados. E aí a gente tem alguns exemplos aí, que eu só botei ali para ilustrar mais essa parte aqui que a gente está falando. Pode passar. E quanto mais você tem essas temperaturas mais elevadas, né, você vai conseguindo produzir elementos mais pesados. Em relação a essa questão do hélio, né, quando você, para produzir essa nucleossíntese e essa queima do hélio, ela ocorre quando a queima do hidrogênio, acaba o hidrogênio na estrela, e aí você tem um colapso da estrela, né, a parte as camadas mais superficiais, elas são colapsada na verdade, jogada, né, para fora, e você tem um colapso da estrela, gerando uma temperatura mais elevada e você consegue ter essa queima aí do hélio. Agora, cuidado aqui que queima, combustão, a gente aqui está falando de um outro tipo de combustão que é relacionada a essas reações termonucleares. Reações termonucleares são reações que demandam uma energia mas muito maior do que a que a gente vê geralmente no ensino médio, ali no geral da química, né? No finalzinho ali da química, geralmente a gente vê radioatividade, e a gente vê que para você ter essa junção de núcleos, você precisa de uma energia muito maior, e quem possibilita isso, né, é esse ambiente estelar ali que você tem dentro da estrela. Você consegue ter umas temperaturas bem elevadas, 10 elevado a 7, 10 elevado a 8, 9. Então, você consegue ter uma temperatura bastante elevada, isso em Kelvin, e você consegue ter essa junção, essa fusão dos átomos para formar esses elementos. Pode passar. Já chegando ao final, né, da nossa estrela, você tem o processo S e o processo R, que eles vão ajudar a gente a ter a formação de elementos ainda mais pesados, né? O processo S, ele vem de slow, né? Nesse caso, quando você tem elementos mais pesados, você não tem mais essa questão da queima. Você vai ter os átomos ali, vamos pensar no ferro, ele vai começar a receber nêutrons ali dos processos anteriores da estrela, das etapas anteriores da estrela, vai começar a receber nêutrons, e esses nêutrons, ele recebe, libera um elétron e libera, e aumenta, na verdade, aumenta o seu número atômico. E aí ele vai fazendo essas reações sucessivas até chegar num núcleo mais estável. O processo S vem de slow, né, do inglês ali, lento, porque ele vai ocorrer quando você tem um fluxo de nêutrons em menor quantidade. Então, é uma reação lenta.
Já no processo R, essa questão de você estar aumentando, recebendo nêutrons, ela ocorre bem mais rápido em relação ali ao decaimento beta, que é das reações que a gente estuda, né, na Terra, nas reações nucleares. Ele vai ocorrer simultaneamente ali com as reações de decaimento beta. Então, são reações rápidas. Então, exige ali você ter essa questão de ser um processo explosivo, ali, supernovas. Então, são estrelas bastante massivas ali, ou para você conseguir ter essa energia ali no final dela e ela conseguir ter essa formação de elementos mais pesados que a gente tem. Aí, pode passar. Bom, vou falar um pouco sobre a evolução estelar. A gente entendeu agora há pouco que as estrelas elas passam por esse processo de fusão, onde elas queimam combustível e dependendo da queima, eles vão queimando, transformando em elementos químicos. Mas como é formada as estrelas? As estrelas elas se formam a partir de nuvens moleculares, ou como vocês podem conhecer, nebulosas. Nessas nuvens moleculares são feitas principalmente de hidrogênio nuclear, que é o hidrogênio 2. Ou seja, elas precisam do hidrogênio para fazer essa fusão, e a partir do hidrogênio, ela vai queimando esse combustível para formar o hélio. Aqui eu coloquei a imagem da nebulosa dos pilares da criação. Ela faz parte da nebulosa de Águia, se não me engano. E para vocês conseguirem visualizar mais ou menos o que é uma nebulosa ou o que é essas nuvens moleculares. Os pilares da criação, acho que vocês já devem ter visto. O James Webb fotografou várias fotos sobre. Então, como funciona essa formação das estrelas? Vai ter essa nuvem ali de poeira, né? E aí, ou seja, começa a formação das estrelas, onde vai ter uma alta concentração de gravidade. E aí, depois de juntar toda essa matéria, vai formar fragmentos dessa nuvem, e depois desses fragmentos dessa nuvem vai passar pelo processo de próton estelar, que são conhecidos como próton estelar, que é basicamente onde ela vai chegar até o seu estado mais estável, entre aspas. E através desses fragmentos, eles passam a ser esferas quentes de gás em rotação, chamado de próton-estrelas, que é basicamente o que eu falei, que eles vão se juntar até eles se estabilizarem. E durante essa formação, né, dependendo da massa da estrela, ela vai queimando combustíveis aqui, ó, as camadas que o Emanuel falou lá atrás. Quanto maior for a massa dessa estrela, né, mais como eu posso falar, colossal ela for, ela vai queimando os elementos, fazendo a fusão nuclear. E aqui tem as camadas, ou seja, estrelas com massa menores, elas vão ter a fusão do hidrogênio, também vai ter que vai queimar até chegar à sua camada de hélio, a fusão da camada de carbono, oxigênio, neônio, acho que aqui é o neônio, magnésio, eu acho que não sei se é o silício, não lembro. E Silício. até chegar no ferro. E aí, quando ela queima todo esse combustível, ela colapsa, e se ela for com massa muito exorbitante, ela gera uma supernova. Ela pode gerar supernovas ou até mesmo um buraco negro. E a partir desse momento, né, dessa pressão, né, que eu falei, da criação dessas estrelas, a temperatura no centro da protoestelar são suficientes e altas para criar ou nascer estrelas. Ou seja, nesse processo elas vão se juntando até tipo formar sua massa, estabilizar, e aí a partir daí ela pode criar estrelas menores ou estrelas colossais, certo? Aqui eu só demonstrei a imagem de uma estrela colossal.
E aí, como passa por esse processo evolutivo das estrelas? Bom, eu não sei se vocês vão conseguir ver essa imagem, acho que ela é um pouco pequena. Mas aqui tem aqui, ó, as protoestrelas, certo? Quando a protoestrela ela tem uma pequena massa, né, ela gera estrelas menores, que aqui é uma anã marrom, e aí ela queima seu combustível até chegar no seu último estágio estelar. Já protoestrelas com um pouquinho de massa superior às anãs marrons vão gerar estrelas conhecidas como anã vermelha, e também queimarão seu combustível até chegar ao seu último estágio. Aqui, aqui são protoestrelas que formaram estrelas semelhantes, ou até mesmo o Sol, porque a gente pode pegar o estágio, não sei se vocês já viram o processo de finalização do Sol. Qual vai ser a última etapa do Sol? O que é que acontece? O Sol, ele, se não me engano, ele já está mais ou menos na sua metade de vida. Vai chegar um momento em que ele vai se expandir, virar uma gigante vermelha e passar por o seu processo até depois virar uma anã branca, ou alguns cientistas falam anã amarelo. Mas, enfim. Então, aqui a gente consegue similar esse processo aqui, parecido com o do Sol. Que aqui, ó, tem uma estrela, mais ou menos com uma massa semelhante ao do Sol, onde ela vai virar uma gigante vermelha, depois uma supergigante, nebulosa planetária, e terminar seu processo como anã branca. E esse processo ele vai passando por, dependendo da massa da estrela, ele vai tipo intensificando. Como aqui tem algumas estrelas colossais, como essa daqui, ou seja, ela está no processo de próton-estrela, formou sua próton-estrela, depois estabiliza até virar a estrela, aí passa pelo estado de supergigante, colapsa, né? Depois de queimar todo o seu combustível, colapsa, gera a supernova e finaliza como um buraco negro. Esse é o processo, basicamente, de início e fim das estrelas. Dependendo da massa da estrela, ela pode ter um final como buraco negro ou anã branca, ou também estrela de nêutron, que foi nesse caso aqui, dessa etapa aqui. Então, a partir daqui dessa ilustração, a gente consegue ver, mais ou menos, o processo dela desde a próton-estrela até seu estágio final. E tudo está relacionado com o tamanho da massa da estrela. Como é que a gente classifica as estrelas? Então, olhando para o céu, não sei se vocês já perceberam, algumas estrelas elas vão ter colorações. Tem algumas estrelas que vão ter um tom mais avermelhado, outros mais azulados. Então, assim, a partir dessa observação, alguns cientistas sentiram a curiosidade de ver o comportamento desse brilho, né, num espectro. Então, aqui, o que significa essa imagem? Aqui a gente tem frequências do V, infravermelho, e esse arco-íris representa a frequência do visível, ou seja, tudo aquilo que tem cor que a gente consegue ver é chamado de visível. E aí, o que a gente consegue interpretar? Quanto maior a temperatura da estrela, né, quanto mais energia aquela estrela tem, maior a sua quantidade de como é que eu posso falar, calor, ela vai liberar uma frequência. Ou seja, e o que foi observado através dessa observação de brilho, calor das estrelas, que estrelas com colorações de tons avermelhados, elas mantinham uma temperatura, vamos dizer, baixa comparada às demais, e que o seu comprimento de onda ele ficava mais próximo da cor avermelhada. Então, como o comprimento de onda ele está mais próximo da cor avermelhada, a gente consegue ver na coloração vermelha.
Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é sobre o gráfico, né? Que eu falei. Isso aqui é a intensidade da luz, da iluminação da estrela, e aqui está o comprimento de onda, que eu acho que está relacionado à temperatura. Então, estrelas que têm uma temperaturas maior, elas vão ter seu comprimento de onda, e a gente pode interpretar dessa seguinte forma. Já estrelas do tom amarelado, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, o comprimento de onda, ele fica bem, como é que eu posso falar? Intenso, aqui, mais ou menos aqui no meio, que significa que ela vai ter uma cor amarelada. Já estrelas com alta energia, né, alta temperatura, elas vão ter o seu comprimento de onda mais próximo da frequência de tom azulado. Ou seja, a partir daí a gente consegue entender o porquê as estrelas elas têm essa coloração específica. E isso tudo está coligado ao tipo de intensidade de iluminação, de energia. Ou seja, quanto maior for a energia, maior vai ser seu comprimento de onda. Quanto menor a energia, menor vai ser seu comprimento de onda. E aí, a classificação mais famosa através através dessas observações, é a classificação de Harvard, onde eles colocam letras para simbolizar as características dessas estrelas, porque cada uma vai ter uma característica diferente, dependendo da sua intensidade, né? Então, a classificação de Harvard, ela é unidimensional, e é como se fosse uma linha que classifica apenas temperaturas de cor de uma estrela, ou seja, aqui a gente tem as classificações M, K, G, F, A, B e O, e o que a gente nota? Esse aqui é o comprimento de onda, tá, gente? A gente nota que quanto maior for o tia dessa estrela, né? Vou chamar de tia, para você, não sei se vocês vão entender melhor. Quanto maior for a classificação dessa estrela, maior vai ser a sua frequência no tom azulado. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Já estrelas com menos intensidade de energia, elas vão ter já essa carência no tom azulado, que a gente consegue perceber pela classificação M, tendo um destaque maior nessas classificações de cores quentes, que são o vermelho e amarelo. E aqui tem uma imagem para vocês visualizarem melhor. Aqui está as classificações. E aqui está as temperaturas. O que a gente consegue compreender através dessas informações? Que quanto maior for a temperatura, a estrela ela vai demonstrar uma cor. Ou seja, estrelas colossais, elas vão ter um tom mais azulado, ou branco azulado, ou até mesmo branco. Já estrelas intermediárias, elas vão ter a coloração amarela ou branca amarelada. E estrelas com menores, né, vamos dizer, com massa menor, elas vão ter uma cor alaranjada e avermelhada. Aqui tem alguns exemplos que a gente pode similar. A gente tem Aldebaran, que é uma estrela de classificação K, ou seja, ela é uma estrela com pouca energia, né, pouca temperatura, pouca massa. E aqui também temos o Sol. Não sei se vocês conhecem essa estrela aqui, a estrela que faz parte da constelação a estrela mais brilhante da constelação de Órion, a Rigel. Ela é uma gigante azul, né, uma estrela gigante. E assim a gente consegue basicamente, como é que eu posso falar? Se
entender um pouco sobre a diferença dessas estrelas, da classificação dessas estrelas. A gente entende que quanto maior for a temperatura, maior vai ser sua massa, e elas vão ser classificadas através disso. E aí a gente entra onde? Perdão, aqui tem outra imagem, mas é basicamente a mesma coisa. Ou seja, estrelas, classificações mais altas, elas vão ter mais massa, e coincidentemente com isso há mais energia, né, mais temperatura. E já estrelas de menor massa, elas vão ter temperaturas e energias menores. E aí a gente entra onde? No diagrama de HR. O que significa? Bom, estrelas com a mesma característica, elas vão ter a mesma coloração. Aqui a gente pode ver que sim, elas têm a mesma coloração, só que elas vão ter brilhos diferentes. E quando elas têm brilho diferente, elas são colocadas em pontos distintos correspondente como é que eu posso falar, a estrelas com suas mesmas características. Aqui a gente tem Betelgeuse, se não me engano, essa estrela aqui, ela está num processo de gigante vermelha. Por isso que provavelmente o seu brilho ela está bem mais intenso. Mas ela ainda assim é uma estrela de classificação. Eu não sei se ela é de classificação M ou K, mas ela está entre essas duas classificações aqui. Ou seja, ela já está no seu processo de queimou muito combustível, e agora ela está entrando quase no seu estágio final. Tem Antares aqui também, que ela com essas mesmas classificações. E o que é que a gente consegue entender? Que elas têm as mesmas temperaturas, porém, brilhos de intensidade diferente. Aí aqui estão as estrelas, essas estrelas aqui, que tem gente, eu não vou saber o Sol, e aqui tem outros exemplos de estrela, ou seja, a coloração ela vai significar o quê? Que a estrela ela vai ter temperaturas maiores, ou seja, essa temperatura, ou essa cor azulada significa que as estrelas elas vão ter temperaturas maiores e consequentemente elas também, a posição no gráfico significa que elas têm uma intensidade de brilho maior. Deu para entender essa parte? Eu acho que sim, não sei se... Então, só para vocês entenderem melhorzinho, vou estar complementando aqui, ó. As estrelas que aparecem ter a mesma cor, elas brilham diferente, ou seja, a intensidade do brilho é diferente, ou seja, elas são colocadas no gráfico de maneira diferente, né? Em lugares diferentes. Isso mostra que elas têm tamanhos diferentes. A diferença na cor indica que elas têm a mesma a diferença na cor significa que elas têm massa diferente. Ou seja, estrelas de cores diferentes significa que elas têm diferença de massa, ou seja, elas têm uma massa diferente na questão de queima. Porém, ela na questão de tamanho, né? Porque tipo a estrela ela passa por esse processo de colapso, né? Que ela cresce dependendo da estrela, né? Nesse caso aqui eu estou falando nessas que passam por o processo de gigante vermelha, elas crescem em relação ao tamanho, mas a sua massa ainda é inferior comparada a estrelas colossais. Logo, elas não vão ter a mesma coloração. Aqui tem uma questão da OBA, de 2021. Eu vou ler para vocês e vou explicar como respondi essa questão em 2021, relacionado a tudo isso que eu falei. Uma linha importante no espectro de absorção das estrelas ocorre no comprimento de onda de repouso de 656 nanômetros. A imagem a seguir específica, como está na linha, pode ser observada no espectro de uma estrela. Ou seja, aqui a gente tem o deslizamento para vermelho de redshift, repouso e o deslocamento da luz em blue shift. Imagine que você observou
do seu observatório 5 estrelas e descobriu que essa linha de absorção é absorvida nos seguintes comprimentos de onda, mostrados na tabela, para cada uma das 5 estrelas. Ou seja, a gente tem a estrela A, B, C, D e E. Aqui a gente tem o comprimento de onda de linha de absorção, que seria basicamente esses comprimentos de onda aqui, que foi medido através daqui. A estrela A tem 654, a estrela B 659, a estrela C 656, a estrela D 657 e a estrela E 655 nanômetros. Então, a questão ela pede para que assinale como verdadeira e falsa nas questões abaixo. Então, aqui, faz a seguinte pergunta. A estrela B se afasta de nós rapidamente, mais rápido que a estrela D? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai resolver ela a partir do efeito de redshift, que é basicamente usando essa fórmula aqui, se não me engano, é chamado de efeito Doppler, onde você vai calcular lambda menos, eu não posso falar lambda, mas é o comprimento de onda menos o comprimento de onda inicial dividido pelo comprimento de onda inicial, e tudo isso vai ser a velocidade, que ele quer saber o quê? A velocidade, né? A velocidade em que ele quer saber se A ou B vai se afastar, se B vai se afastar mais rápido do que D. Então, está falando o quê? De velocidade. Então, ele quer saber quem? O V. V dividido por a constante de velocidade da luz. Então, se a gente voltar aqui nessa primeira aba, a gente vai ver que o comprimento de onda inicial é 656 nanômetros. Então, a gente já tem o comprimento de onda inicial. A gente tem o comprimento de onda que a gente quer analisar, e a gente sabe que a constante da velocidade da luz equivale a 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Que a velocidade, a constante, ela também pode ser dada em metros, aí a gente transforma para quilômetros por segundo. E a partir daí, a gente consegue desenvolver o cálculo. Aqui eu já deixei as resoluções prontas, mas é basicamente, vou explicar o que deveria ser feito. A gente colocaria para B o valor de B, 659, aqui, ó, 659, menos o valor inicial que a gente viu lá, que era 656. Aqui, ó, menos 656, dividido por 656, porque é o mesmo valor, né, o valor inicial, vezes a constante da velocidade da luz. E aí a gente isola o V, né? E ao isolar o V, a gente consegue encontrar 1.372 km por segundo. Esse é o valor da velocidade da estrela B. Já a estrela D, 657, menos o valor inicial, vezes a constante da velocidade da luz. E aí a gente descobre o valor de V, que é 457. Ou seja, verdadeiro ou falso? Quem vai B se afasta mais rapidamente do que a estrela D? Se você fazer o cálculo certinho, vocês vão notar que a estrela B realmente ela se afasta mais rápido do que a estrela D. Ou seja, essa alternativa aqui ela é verdadeira. A velocidade radial da estrela C é nula. Ao calcular, fazer o mesmo procedimento, a gente descobre que a velocidade da estrela C realmente é nula. E assim a gente consegue colocar verdadeiro e falso. Verdadeiro. A estrela E está se aproximando de nós mais rápido do que 450 km por segundo. Estrela E. Então, a estrela E é negativo. Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira.
A estrela A está se afastando de nós mais rápido. Se o valor deu negativo, falsa. E a estrela D, entre as estrelas, a estrela D é a que tem menor velocidade aproximada de nós. A estrela D, falso. Ou seja, ficou verdadeiro, 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 falso e falso. E aí, conseguimos entender como resolveria essa questão da oba. Eu acho importante também falar um pouco algumas grandezas, né, na astrofísica relacionadas a estrelas. Uma coisa que a gente percebeu ao estudar as provas da oba é que cai bastante questões sobre luminosidade e fluxo. Então, brevemente aqui falando sobre luminosidade. Luminosidade é uma das medidas de quantidade total de energia radiante emitida por um objeto, como uma estrela, em todas as direções. É uma característica intrínsecas do objeto e está relacionada à sua potência ou taxa de produção de energia. Ou seja, a luminosidade ela vai estar relacionada à produção de energia de uma estrela. Já o fluxo, ele descreve a quantidade de algo, ou seja, partícula, fluido, luz, calor, etc., que passa por uma área determinada em um determinado período de tempo. E essas são algumas grandezas que também caem na prova da UBA. Agora, Emanuel vai continuar falando sobre espectroscopia. Bom, eu falei sobre a questão da composição dos elementos, né? E das estrelas. E como é que eu saberia qual os elementos tem ali na estrela, né? Eu não posso ir lá, então como é que eu descubro quais elementos ali tem a composição, a estrela é composta, né? Bom, é através do estudo da luz que essa estrela está emitindo e que está chegando a nós. Então, a gente vai, através de alguns equipamentos, o espectrofotômetro, a gente vai começar a estudar essa luz que está chegando da estrela, já que a gente não consegue ir lá buscar, pegar uma amostra e ver qual os elementos ali está composto. Seria muito legal, mas também não tem nem como, porque as temperaturas são muito altas para nós humanos. Então, a espectroscopia ela é o estudo da luz através das suas componentes. A gente pega a luz que está chegando e decompõe ela para estudar ali quais elementos, né? Então, quais elementos compõem aquela estrela, já que cada elemento que a gente tem, ele tem uma característica de absorção em determinado comprimento de onda ou emissão, né? Então, ele tem linhas ali que vão apresentar no seu espectro, que a gente vai falar daqui a pouco, e aí a gente consegue determinar quais elementos ali compõem a nossa estrela que a gente está querendo ver, observar ou estudar. Pode passar. Então, a gente tem alguns tipos de espectro. A gente tem um espectro contínuo, é um corpo opaco, quente, sólido, líquido, gasoso, ele emite um espectro contínuo. Então, em todos os comprimentos de onda, em todas a questão de frequência, a gente tem ali uma emissão ou uma emissão. Então, a gente tem um espectro contínuo em relação, não tem linhas, né? A gente não tem aquelas formações de linhas características, é uma coisa contínua. Por exemplo, o filamento de uma lâmpada incandescente sólido, a lava de um vulcão líquido, uma estrela gás denso, então eles emitem em um espectro contínuo. Pode passar. A gente tem o da emissão, então a gente vai estar emitindo a questão da luz. Então, um gás transparente, isto é pouco denso, produz um espectro de linhas brilhantes. Então, ele emite luz em vez de absorver. A absorção seria aquela parte mais escura ali do nosso espectro. Mas, nesse caso, você está emitindo luz, você está emitindo uma faixa ali, brilhante essa faixa. O número e a cor da posição dessas linhas depende do elemento químico. Como eu falei, eles têm faixas características ali de absorção e de emissão. Então, a gente consegue determinar qual elemento
compõe a nossa estrela através do estudo dessas faixazinhas que a gente tem no espectro que aquela estrela está nos emitindo, né? A gente consegue captar. Pode passar. E a de absorção, que é a questão de você vai, o elemento ele vai estar absorvendo naquele comprimento. Então, quando a gente tiver aquele espectro ali, você tem umas faixazinhas mais escuras em relação ao espectro total, né? Então, a gente tem aquelas faixazinhas. Então, ali a escura é a questão da absorção. A gente tem a da emissão e a absorção. Acho que pode passar que aí a gente consegue ficar até melhor agora. Ó, aqui a gente tem no primeiro aqui mais alto, né? O espectro contínuo. Então, você não tem linhas, ele é contínuo, está emitindo em todos os comprimentos de onda, né? Em todas as frequências. Já no espectro de emissão, você tem linhas brilhantes em vez de escuras, né? Então, ele está emitindo, o elemento está emitindo essa radiação, essa luz, em determinados comprimentos de onda. No espectro de absorção, ele absorve. Então, ele absorve ali alguns comprimentos de onda. Veja que até correspondente, né? Se você tiver um mesmo elemento, ele emite e absorve ali, dependendo de qual espectro a gente está trabalhando. Pode passar. Mas aí, de onde é que surge isso, né? Vem dessa questão do átomo. E lá, quando a gente, acho que no início do ensino médio, a gente aprende a questão lá dos modelos atômicos. E aí a gente tem aquele modelo de Rutherford-Bohr, que vai falar que para os elétrons que estão ali ao redor, circulando ao redor do nosso átomo, eles não estão de qualquer jeito. Eles estão ali em níveis de energia. E é como se fosse um estacionário. Então, ele nem recebe energia, nem está absorvendo, ele fica naquela faixa. Mas quando ele recebe energia, ele vai para um nível mais energético. Ele absorve essa energia e é uma frequência, em determinada frequência, em determinado comprimento de onda, então ele não absorve nem libera em qualquer frequência. É uma frequência específica ali para aquele nível. Então, se ele absorveu, ele vai absorver, então perceba que ele vai formar uma linha escura nesse primeiro lado aqui. Ele está absorvendo a luz nesse comprimento de onda, que é 6.563 angstrom. Então, ele está absorvendo nesse comprimento de onda. E aí, quando a gente for olhar o espectro, né, você percebe que está escuro, porque ele está absorvendo. Quando a gente está olhando um espectro de emissão, quando ele depois volta, né, ele vai para um nível mais energético, mais afastado do núcleo. Quando a gente estuda lá os modelos atômicos, ele vai para um mais afastado do núcleo. Quando ele volta, ele vai liberar a mesma quantidade de energia. Ele não vai liberar metade ou não, ele vai liberar a mesma quantidade de energia. E aí ele vai emitir nesse mesmo comprimento de onda. Em vez de absorver, que ele tinha absorvido, ele vai agora emitir. Então, ele emite nesse mesmo comprimento de onda. Aí pode passar. Aí agora a gente vai fazer algumas questões sobre essa temática de estrelas, né, no geral, que a gente teve aqui. Eu não sei se eu tento compartilhar, eu acho que eu vou tentar compartilhar a tela, Ok. mas eu vou ver se eu estou conseguindo acesso aqui ao documento, que eu acho que eu mudei de computador. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, eu vou só. Acho que foi. Que aí dá para a gente trabalhar as questões. Você vai transmitir? Eu vou, só tô colocando no Ok. local certo aqui. Que aí
Só que eu acho que eu devia ter pegado e botado num canto só. Agora eu vou ter que ficar indo e voltando. Compartilhar a tela toda. Acho que não tem problema. Que você consegue Tô usar. só ajeitando aqui. Sem problema, Iago. A aula vai estar gravada no YouTube. Se você quiser acompanhar depois, para ver a resolução das questões, a gente vai estar compartilhando o link. Pronto, eu acho que eu tô transmitindo, né? Tá dando pra ver a tela? Tá sim. Vou apresentar aqui. Eu- Pronto. A, a primeira questão que eu selecionei, ela fala, ó, a massa de uma estrela é o combustível para os processos de fusão nuclear, que foi o que a gente estava debatendo. Podemos, então, presumir que o seu tempo de vida na sequência principal é proporcional à massa estelar dividida pela luminosidade. Aqui ele vai dando dados, né? É uma medida de sua produção de energia. Então, ele está botando aqui uma produção de energia. Os modelos de evolução estelar nos dizem que apenas uma fração da massa de uma estrela está realmente disponível como combustível nuclear. Utilizando o Sol como parâmetro e assumindo que sua vida na sequência principal será de 10 vezes 10 elevado a 9 anos, 10 bilhões de anos, né? O tempo de vida T previsto para uma estrela permanecer na sequência principal dependerá de sua massa m, de acordo com a seguinte fórmula. Então, ele já deu uma fórmula aqui para a gente. Aí, vamos lá. Vamos para o enunciado, que é a parte ali que ele vai perguntar. Utilizando a fórmula, assinale a alternativa que traz o tempo de vida da estrela hipergigante com 100 vezes a massa do Sol. Então, a gente vai tentar descobrir o tempo ali é, de vida dessa estrela a partir dessa fórmula que ele deu. Então, deixa eu voltar aqui e vir para um quadro. Ah, tá vendo o quadro aqui? Dá para ver o quadro? Dá sim. Pronto. Então, ele deu essa fórmula aqui, que dá para a gente calcular o tempo de vida das estrelas em relação ao Sol. Então, aqui embaixo, ó, a gente tem a massa da estrela, que ele já deu, não? Ele já deu, disse que a massa aqui, ó, é 100 vezes a massa do Sol. Então, basicamente, a gente vai só colocar na fórmula. Então, T vai ser igual a 10 elevado a 10. E aí, deixa aqui massa do Sol sobre a massa da estrela, a gente vai substituir por esse aqui, ó. 100 vezes a massa do Sol. Então, 100 vezes a massa do Sol. 5/2. Ó, aqui você tem massa do Sol em cima e massa do Sol embaixo. E aí tá multiplicando aqui esse 100. Então, tá dividindo aqui e embaixo e em cima, né? Você tem. Então, dá pra gente cortar os dois nas propriedades da divisão. Então, a gente vai ficar com 10 elevado a 10. E aqui vai ficar 1/100, que é como se tivesse 1 aqui na frente. A gente não fica colocando, mas é como se fosse 1. Sobre 5 elevado a 5/2. Aqui, esse de baixo tem a propriedade da radiação, que aí a gente repete aqui esse daqui. E aqui, ó, quando ele está embaixo, ele vira uma raiz. Então,
A gente continua com esses 5, só para facilitar o cálculo, não ter que voltar, mas aí a gente bota esse 2 para dentro em forma de raiz, da matemática. A raiz de 1 é 1, então a gente fica com 10 elevado vezes 1, e a raiz de 100 aqui é elevado a 5 ainda, que a gente não botou para dentro. E a raiz de 100 é 10. Tudo isso ainda elevado à quinta. Aí aqui vai ficar... perceba que esse 5 aqui está levando tudo. Então, vai ficar 10 vezes 10 elevado a 10. E aqui, 1 elevado à quinta é o próprio 1. E 10 elevado à quinta, aí a gente vai botar aqui, 10 elevado à quinta. Aí aqui, ó, multiplicando esse 10 elevado a 10 vezes 1, a gente tem 10 elevado a 10 dividido por 10 à quinta. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica 10 a quinto, 10 elevado a 5 anos. Eita, não deu muito. Então, essa é a nossa resposta. Perceba que, nesse caso aqui, é só a questão de você aplicar a fórmula que ele deu. Então, nessa primeira questão aqui que a gente ensinou, basicamente era você apenas colocar e aplicar a fórmula. Ele deu os conceitos, e aí a gente tinha que só aplicar a fórmula que ele já tinha dado. 10 a 5, né, é a mesma coisa que você botar um 1 seguido de 5 zeros. Então, fica aqui, ó, 100 mil anos. Deu para pegar? Então, vou para a segunda questão. Ó, nessa segunda questão, a gente tem, ó, medir as distâncias das estrelas é fundamental em astronomia e as cefeidas permite fazer isso. Uma estrela do tipo Cefeida é uma estrela gigante ou supergigante amarela com 4 a 15 vezes a massa do que o Sol e com 100 a 30 mil vezes mais luminosidade e potência do que o Sol. A luminosidade das cefeidas varia num período bem definido, compreendido entre 1 a 100 dias. O nome Cefeida vem da estrela pulsante Delta Cephei, da constelação de Cefeu, cuja variabilidade do seu brilho aparente foi descoberta em 1784. Então, ele vai colocando alguns dados, bem interessante, e para nos ajudar assim, a contextualizar. Aí, foi descoberta uma relação entre o período P de pulsação da cefeida e uma magnitude absoluta, MV. Magnitude absoluta tem a ver com a questão do brilho que essa estrela está chegando para nós, mas nesse caso aqui, como é magnitude absoluta, é em relação a 10 persecs, assim, persecs, que é tipo 3,26 anos-luz. Então, tem uma distância, é padrão essa distância. Já na relativa, não, ela varia, assim, você consegue variar. E aí você vai analisar esse brilho em uma determinada distância. Aí ele bota essa forma, dado que MV é igual a menos 2,76 vezes log de P dias, menos 1,4. Então, medindo-se o período P, se obtém sua magnitude absoluta, que é MV. Medindo-se o brilho da cefeida através da luz que chega num telescópio, se obtém a magnitude aparente, MV, porém, ambas as magnitudes, MV e Mzinho-V, estão relacionadas com a distância d da estrela até nós, dada por 10 elevado a magnitude relativa menos a magnitude absoluta mais 5, isso tudo aí na potência dividido por 5, onde d é dada em parsecs, parsecs.
PC, uma unidade de distância. Por isso, as cefeidas são fundamentais na determinação de distâncias extragalácticas. Aí, o gráfico mostra a relação entre a luminosidade de uma cefeida e o seu raio, numa escala arbitrária ao longo do tempo. Aí, analisando o gráfico, coloque F para falso ou V verdadeiro na frente de cada afirmação a seguir. Então, perceba que ele botou um assunto, às vezes você até se assusta, né, com a quantidade de informações que ele está vindo, tá chegando, né, que ele está dando para você, mas no final aqui ele pede só para a questão de analisar o gráfico, né? Então, vamos ver aqui, ó. A luminosidade da cefeida cresce rapidamente e decresce lentamente. Ah, se a gente for analisar aqui o gráfico, ó, eu não sei se dá para ver aqui a setinha, dá para ver? Alguém me consegue dar retorno? Dá pra ver, Se sim. dá para ver, né? Pronto, ó. Perceba que a luminosidade é essa linha aqui, ó, que está em cima. E a linha aqui que está embaixo é o raio. A luminosidade, ó, ela vai, aumenta bem rápido, né, ó, e começa a decair devagarzinho, até chegar aqui e sobe de novo. Então, ó, a luminosidade da cefeida cresce rapidamente e decresce lentamente. Então, tá correto, ó, essa daqui, ó, verdadeira. Ela cresceu rapidamente e depois vai caindo aos poucos. Quando a luminosidade da cefeida está diminuindo, ela atinge seu tamanho máximo. Vamos ver, ó. Aqui ela está crescendo e aqui a luminosidade está caindo. E o raio, que é em relação ao tamanho dela, né? Ó, está crescendo justamente onde a luminosidade está caindo. Então, essa também é verdadeira, ó. A luminosidade está caindo e o raio está aumentando na parte onde ela tá crescendo, está caindo na luminosidade. E nesse caso, né, ela pede diminuindo, ela atinge seu tamanho máximo. Ó. Perceba que ela está aqui no pico desse gráfico. Ó. Então, ela atingiu aqui o máximo em relação a esse gráfico que ele nos deu, né? Ele nos deu esse gráfico, então a gente percebe que quando a luminosidade está caindo, ó, ele atinge o máximo, que é esse ponto aqui. Vamos para, então, ó, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver essa terceira. Quando o raio da cefeida é mínimo, sua luminosidade ainda não é máxima. Então, os mínimos dela, ó, tá aqui, ó, nesse ponto aqui e nesse daqui. Perceba que se a gente traçasse uma linha aqui, deixa eu ver se eu consigo traçar uma linha. Acho que eu tenho essa questão também aqui. Ixi, demorando. Se a gente traçasse uma linha aqui, ó, no mínimo dos raios aqui deles, ó, uma linha reta, eita, reta, ela chega aqui, ó, nessa fase de crescimento. Então, ela ainda não atingiu o seu máximo, né? A luminosidade máxima, ela está nesse ponto aqui, ó. Então, se a gente tem aqui o raio mínimo, ela não está na luminosidade máxima. Ela está um pouquinho depois que o raio começa também a crescer. Então, você consegue chegar na luminosidade máxima. Então, tá correto. Ele não conseguiu chegar ainda na luminosidade máxima. Então, Bruto, esse é cara uma fala, dúvida. oi, É, a abscissa ali é tempo e a ordenada é o quê? a Ah, ordenada. ah, Aqui ele não bota, ele só bota essa questão do raio, né? Deixa eu ver aqui se ele foi descoberta uma relação entre o período P de pulsação ser feita e sua magnitude absoluta. É, não.
Acho que cada medida de seu período, me ver medindo se o brilho deve ser feito através da luz, não chega. Não sei, ele não marcou, né? Ele só diz que tem a luminosidade e o raio. E aí o gráfico vai. Aqui é tipo. É como se você tivesse dois gráficos. Então vamos pensar assim, ó. Você tem a luminosidade. Então, se você quiser analisar o gráfico de cima, essa essa ordenada aqui, ela vai ser a questão da luminosidade. Se você quiser analisar o gráfico de baixo, ele vai ser o raio. Deu para entender? Você, É como se obrigado. fossem os dois. Então, tipo, você vai analisando. Ah, quero analisar o gráfico de cima. Então, aqui na ordenada vai ser a luminosidade. O gráfico de baixo você vai analisar como se fosse o raio. O raio vai variando ao longo do tempo. Ah, Aí pronto, essa tá verdadeira, ó, que ele bota. Quando o raio da cefeida é mínimo, sua luminosidade ainda não é máxima, que a gente percebeu lá pelas linhas traçadas. Quando o raio da cefeida é máximo, sua luminosidade é mínima. Olha, se essa daqui tá verdadeira, então essa daqui tá falsa, né? Porque ele já bota que não é. Quando o raio da cefeida é máximo, aqui máximo, ó. Ah, no caso ele mudou, né? O raio, aqui o máximo dele, o raio. Então aqui, ó, não é mínimo. O mínimo seria bem aqui. Então tá ali na intermediário. Então essa é falsa. Então a gente tem verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso aqui. Alguma dúvida? A gente passa para a próxima. Falta só mais duas. Vou passar para a próxima. Ó, aí essa é a terceira questão. As lâmpadas das residências têm impressas nelas as suas respectivas potências, como, por exemplo, 60 watts, 100 watts, o que define a luminosidade delas. Watt, também simbolizado por W, né, é a unidade de potência e representa a quantidade de energia emitida por uma unidade de tempo. Então, você tem uma quantidade de emissão ali de energia em um certo período de tempo. Ou seja, potência é igual a energia sobre o tempo. As estrelas são grandes lâmpadas, mas, mas chamamos a potência delas de luminosidade. Ou seja, luminosidade seria a mesma coisa ali de ter potência, só que a gente muda o termo para quando a gente vai falar de estrelas. Então, luminosidade é energia sobre o tempo. A potência de uma lâmpada é sempre a mesma, não importa se estamos perto ou longe dela. A luminosidade também é uma propriedade da estrela. Também não depende se estamos perto ou longe dela. A potência de uma lâmpada depende da resistência, corrente e da diferença de potencial. Aí, a luminosidade de uma estrela depende da temperatura, da sua superfície medida em Kelvin e da área dessa superfície, isto é, do raio da estrela da seguinte forma. Então, aqui ele fez uma comparação, né, entre lâmpadas e a questão da estrela, e mudando aqui a questão da fórmula também, fazendo essa comparação entre as fórmulas. Então, aqui ele bota a fórmula aqui de luminosidade, K, que é a constante de Stefan Boltzmann, e vezes essa questão ali de 4πr ao quadrado, e o período ali, a temperatura, a quarta. Aí ele pede para calcular, né? Então ele já deu a fórmula para a gente, ele vai pedir o cálculo dessa luminosidade para um determinado. Então, calcule o valor exato da luminosidade do Sol em watts, dado o raio do Sol, então ele já deu o raio aqui, cerca de 700 mil km, temperatura do Sol, cerca de 6.000 Kelvin, e para facilitar os cálculos e os valores, aí ele manda a gente aproximar. Perceba que a unidade, ó, M, então a gente tem que converter esse quilômetro aqui
que ele botou, a gente vai ter que dar uma convertida nele para metros, para não nessa questão do sistema internacional. Então, tem que tomar cuidado aqui com km, né? Sistema internacional é em metros. Então, quando a gente for botar aqui na fórmula, a gente vai ter que converter isso aqui. Eu vou lá para o quadro, para a gente conseguir. Nesse caso aqui também é só aplicação de fórmula. Ele deu já a fórmula, então a gente só vai aplicar. Pronto, ó. Aqui é o L, luminosidade, né? Então a gente só vai substituindo. O L é o que a gente quer descobrir. K, aqui a gente tem 6 vezes 10 a 8, menos 8, vezes 4. Pi, ele disse que era para ser igual a 3, então a gente vai substituir por 3. O R ao quadrado, o raio aqui ele botou 700 mil quilômetros, e a gente vai converter para metros, é só botar mais 3 zeros. Então fica com 8 zeros. Então 7 seguido de 8 zeros é a mesma coisa de você botar aqui. Então 7 vezes 10 elevado a 8, isso tudo ao quadrado. Deixa eu botar aqui entre colchete, que já está usando parênteses, e aí temperatura 6 a quarta, né? Então 6 vezes, como tem 3 aqui, a gente pode botar 10 elevado à terceira. Tudo isso elevado à quarta. Aí agora a gente resolve essa parte aqui repete essa parte aqui de fora. E aí vamos resolver esse que está dentro aqui do parênteses. 7 ao quadrado, 49, vezes 10 elevado a 16. E aí tem um 6 à quarta. 6 à quarta e 10 é... Aí aqui tem potência de potência, né? Lembra lá da matemática que vai ficar 10, repete a base e multiplica os expoentes, dá 12. Aqui a gente pode ir juntando essas potências aqui e colocar elas tudo num canto só. Então, bota esses números para frente. 4, 3, 49 e bota as potências juntando as potências, até para facilitar o cálculo. Perceba que eita, a questão ela é só aplicação de fórmula. O que vai mais complicar é esses cálculos aqui, que é um pouco mais demorado. Eu acho que eu não vou perder muito tempo nele. Vou só botar aqui e a gente já. Eita, tá dando uma falhada. No final, esse cálculo aqui, quando resolver, né, essa expressão aqui, ele vai dar 4, 4 milhões, 772, 288 vezes 10 a 20 watts, né? Como é que a gente tá?
falando de luminosidade, tem ali a parte. Só para a gente não acabar perdendo tanto tempo na parte de matemática. Mas nessa questão aqui, é basicamente você fazer os cálculos matemáticos. É um pouquinho demorado, então, tipo, a questão não é tão complicada, você vai só tentar interpretar ali e pegar os dados. Já, claro, já é uma complicação, né? Você ter que interpretar a questão, mas aplicar só a fórmula. A questão mesmo é esses cálculos aqui que são um pouco mais demorados. Então, às vezes é Mano, melhor responder uma questão mais teórica do que você é, deixar um pouco mais para o final para responder essas questões que não são tão difíceis, mas elas são um pouco mais demoradas. Então, você pode acabar perdendo um pouco de tempo nelas. Então, é melhor deixar um pouco mais para o final elas ali, ou antes um pouco do final, para você conseguir responder as mais fáceis, assim, as que são só análise de gráfico, você não tem que calcular muita coisa, e depois vir para essas assim, você depois responder essas mais, que tem uns cálculos maiores, assim. Alguém? Manuel, tem certeza sobre esse resultado? Tenho. É porque é o que está na prova, o gabarito. Porque assim, 6 vezes 4 vezes 3 vezes 49 dá 3.528, sabe? Aí quando você soma as potências ali, vai dar 10 elevado a 20 mesmo. Ah, Aí é eu. porque aqui, eu acho que ainda tem um, foi porque aqui tem um 6 a quarta, aqui no meio. Aqui, ó, desse daqui, ó, porque eu esqueci, acho, de trazer ele. Esse 6 a quarta. Foi por causa disso, eu acho. Tem esses 6 da frente, tem esses 4, 3, 49 e tem esses 6 a quarta. Foi bom mesmo. Ah, faz sentido 6 agora. a quarta. Tá certo. Valeu. Esse 6 a quarta que eu esqueci de botar ali no finalzinho. Valeu. E a última, ela é basicamente a mesma coisa. A gente só vai, através dos dados que você pegou dessa outra questão, a gente vai e cai nessa de fluxo. Deixa eu aumentar aqui. Ó, ele falou da questão da luminosidade, agora ele vai falar da questão de fluxo, né? A luminosidade de uma estrela, ela é a potência dela, isto é, a energia em joule que ela emite por segundos. A luminosidade é medida em watts, tal como potência. Uma lâmpada de 100 watts brilha muito se estiver próxima, mas pouco se estiver longe, pois a energia luz dela vai se espalhando por todo o espaço e assim, quanto mais longe, menos luz e energia recebemos dela. O mesmo ocorre se recebemos num metro quadrado, por exemplo. A figura à direita mostra que a luminosidade do Sol, aí bota a simbologia, é a mesma que passa pela superfície esférica imaginada de raio D. Então, basicamente aqui que ele está falando, na imagem. Ou 2D. Aí, mas, obviamente, a densidade dessa luminosidade, né, por causa do espalhamento, vai se diluindo à medida que nos afastamos do Sol. A, esta densidade chamamos de fluxo. Sua unidade é watts metro quadrado e é calculada pela expressão. Outra questão que ele já deu aqui, a expressão, luminosidade, distância ao quadrado, e aí ele pede, calcule o valor exato do fluxo watts por metro quadrado que recebemos do Sol na, na Terra, num metro quadrado perpendicular ao raio solar. Supondo que a Terra sem a atmosfera, dado use a luminosidade do Sol calculada anteriormente, então aquela luminosidade que a gente calculou ali, aquele valor, a gente vai usar aqui, e deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi. A distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Use π igual a 3, observe que, de fato, é a medida,
é medindo esse fluxo cuidadosamente e calculando a luminosidade do Sol. Então, aqui a gente vai também aplicar essa fórmula. Então, deixa eu ir lá para o quadro. Show. Tá certo, né? Pronto. Então, o valor que a gente calculou da luminosidade na questão anterior, a gente vai substituir aqui, nesse L. Então, fica... Eita, minha mesa deu uma travada. Deixa eu ver assim. Acho que foi. Vixe. Eu acho que eu vou ter... Dá para ir, acho que não. Foi de 4.772 vezes 200, aí 288. 4 bilhões 500, não, 4.572.288. Isso aqui ainda vezes 10 elevado a 20 watts, né? A energia que a luminosidade que a gente calculou. E aqui o 4, aí bota que π vai ser 3. Então a gente bota aqui em 3 e d ao quadrado. Perceba que aqui estava em quilômetros, tem que converter para metros. Então, de quilômetros aqui é como se fosse 10 a terceira metros. Então, bota mais 3 zeros aqui. Como a gente já tem 7, fica 10, né? Então, 15 vezes 10 a décima. Então, 15 vezes 10 a décima. E tudo isso aqui, ó, ao quadrado. Como é um cálculo muito grande, às vezes é legal deixar em formas, às vezes, de multiplicação para conseguir ir simplificando ao máximo que você puder. Então, aqui a gente pode botar 4, 3, e aqui 15 ao quadrado é como se fosse 15 vezes 15. E aqui 10 elevado a 20. Com isso, ó, quando a gente tem divisão de potência de mesma, tá todo mundo multiplicando, né? Então, a gente consegue fazer a simplificação. Sempre cuidado aqui com a multiplicação e divisão, nessa questão do corte, porque tem que estar todo mundo multiplicando ou todo mundo dividindo para não ocorrer essa questão. Se tiver uma soma aqui no meio, já não dá para fazer essa simplificação, já é outra maneira. Então, aqui a gente consegue, porque divisão de potência mesma base, repete a base, subtrai o expoente. Então, acaba anulando aqui. Então, 10 a menos 10 elevado a zero dá 1. Aí fica como se fosse 1 multiplicando. E aqui é divisão. Aí vai dividindo. Você pode, às vezes, ir selecionando. Divide primeiro pelo 4, depois pelo 3, até chegar num número bem menor. O resultado, ele vai dar em 1.693,44 watts por metro quadrado, que é a unidade de fluxo que a gente está calculando. Perceba que é um cálculo bem extenso, né? Cansativo, mas é só você interpretar
a questão e substituir na fórmula. Aí fazer esse cálculo. É um pouquinho extenso, né? Então, por isso que eu falei. É legal você buscar as questões teóricas, responder primeiro, depois pegar essas questões assim que são só aplicação de fórmula, e as difíceis, assim, você vê se deixa a questão do tempo, né? Bom, esse é um método, mas cada pessoa tem o seu método, né, de fazer uma prova. Geralmente eu uso mais esse método. Bom, e é isso, aí eu encerro essas questões da, para a OBA. Antes de tudo, queremos agradecer a presença de vocês e queremos também compartilhar o nosso canal do YouTube, que tem vídeos e aulas de anos anteriores. Então, para vocês estarem estudando também, usando como material de estudo, vamos estar compartilhando também o canal do YouTube. Assim, vocês podem estar reassistindo a aula e vendo aulas de outros anos e vendo outras resoluções para também estar ajudando como material de estudo. Só um minuto, eu vou pegar o link e vou colocar aqui no grupo, no chat. Pronto, tá aqui. Nesse canal aqui tem vídeos de preparatórios da OBA do ano 2023. Eu acho que também tem do ano 2022. Não tenho certeza se tem do ano 2021, mas tem bastante material para vocês estarem acompanhando e ajudando também nessa questão dos estudos, porque a gente nunca sabe o que realmente vai cair na prova da OBA. A gente sabe um padrão que se repete, né? São os conteúdos, mas a gente nunca sabe o que certo vai cair. Então, tipo, é bom estar sempre revendo assuntos anteriores, que às vezes as questões, elas acabam sendo bem parecidas. Então, é isso. Muito obrigada por tudo. E espero... Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero ter esclarecido as dúvidas a respeito sobre esse conteúdo de estrelas.